Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos. Certo? Como todos sabem, eu sou o professor Rafael e estamos dando início aqui à nossa quarta videoaula sobre identificação de metais. Certo? De maneira que na nossa terceira videoaula nós estávamos tratando já sobre os compostos químicos, né, que são aplicáveis, os procedimentos, né, os segmentos químicos que são aplicados passo a passo, né, para a determinação de certos tipos de metais ou ligas metálicas, certo? De maneira que na nossa quarta videoaula aqui, basicamente nós vamos encerrar hoje os QS, a apresentação dos nossos QS, né, que são simplesmente nossas soluções químicas simples, né, de atuação na detecção do tipo de material, certo? Então, sem mais delongas, acompanhemos aqui a nossa apresentação, certo? E vamos partir aqui do QS6, certo? Que tem como aplicação, serve para separar ferro fundido de aço carbono e aço liga. Ou seja, é um tipo de elemento que separa o ferro fundido, né, que é aquele metal com maior teor de carbono, do próprio aço carbono e do aço liga, que não é nada mais que aquele aço que tem um elemento de liga como seu componente, certo? E do procedimento, aplicar uma gota da solução 15, daquela que nós vimos naquela lista, né? Que é a solução de nitrato de prata a 2% de volume, certo? E resultado conforme a tabela 6 que veremos a seguir. Tabela 6 é o resultado do teste para identificação do ferro fundido, ou FOFO. Tipo de reação. Se houver a formação de uma mancha escura na peça, ou seja, se você tem uma peça, certo? Fez uma mancha escura, isso é ferro fundido. Se não houver formação dessa mancha escura, ele simplesmente já não possui ferro fundido e somente é aço carbono ou aço liga. É evidente que se você ainda quisesse determinar exatamente qual é o tipo de metal que está sendo tratado ali, você deveria seguir com o procedimento, certo? Aplicando ali um outro QS no seu ensaio, certo? Notas. Como alternativa pode ser usada a solução 20, que é a solução de nitrato cúprico, né? Ou seja, o nitrato de cobre, no lugar da solução 15, que é a solução de nitrato a 2% de volume que nós vimos. Se houver depósito de cobre e a coloração mudar de azul para preta imediatamente, trata-se de ferro fundido, ou seja, para a solução de nitrato cúprico, certo? A gota, a solução em si ela já possui a cor azulada. Se ao entrar em contato com a peça houver deposição de cobre e aquele líquido azul se tornar preto imediatamente, você sabe que ali possui ferro fundido, certo? Aços carbono manganês ou silício manganês podem apresentar reação semelhante à do ferro fundido. Atenção a isso. Ok. Próximo QS. Teste para identificação do baixo teor de molibdênio, que é o QS7. Aplicação. Vamos lá. Serve para identificar, como o próprio nome já diz, a presença de molibdênio com teor maior ou igual a 0,15% em aços com até 2,25% de cromo. Ou seja, essa inspeção desse teor de molibdênio nós já sabemos que é feita em aços carbono, ferro fundido? Não. São feitas em aços liga, certo? Afinal de contas, o molibdênio é um elemento de liga. E se os senhores repararem, serve para identificar a presença de molibdênio com teor maior ou igual a 0,15% em aços com até 2,25% de cromo. Então ele já admite que há a presença do cromo na sua composição. Do procedimento. Aplicar uma gota da solução 11, certo? Percebam que agora a solução é 11, que é o HNO3 a 35% em volume. E absorver a gota no papel filtro sem esfregar a peça, ou seja, você simplesmente vai repousar o papel filtro em cima da gota, do que é essa ali, e vai analisar a sua cor. Aplicar na mancha escura da peça uma gota da solução 14,
certo? Que é do ácido sulfúrico, H2SO4, a 20% em volume e deixar reagir. Terceiro passo, absorver esta gota em novo papel filtro e aplicar na mancha úmida deste papel algumas gotas da solução 26, solução de xantogenato de potássio saturada em álcool etílico. É uma daquelas soluções, né, senhores, que nós vimos se eu não me engano, primeira ou segunda videoaula, a respeito das soluções que tinham como veículo, né, o álcool etílico. Certo? Não percebam, senhores, que nessa identificação você já usa um passo com 3 QS diferentes, com 3 soluções diferentes, certo? 3 soluções químicas diferentes. No caso, a solução 11, certo? A solução 14 e, por último, a solução 26, certo? Dos resultados, a coloração rósea, ou rosada, né, no papel, indica a presença de molibdênio. Então, se nessa reação, se eu observar o seu papel filtro e ele tiver a cor rosada, há a presença de molibdênio, certo? Próximo QS, teste para identificação do molibdênio, que é o QS 8, da aplicação. Para que serve? O próprio nome já diz. Serve para detectar a presença de molibdênio com teor maior que 0,3%. Opa! Perceba que agora o teor de molibdênio aumentou, senhores. Ó, no QS7 ele cobria até maior ou igual a 15%. Nesse aqui, não menos que 0,3%, que seria o equivalente a 0,30%. Certo? Do procedimento, aplicar uma gota da solução 3, certo? Solução de ácido nitroclorídrica, né? A ácida nitroclorídrica. Essa é a solução 3. Segundo passo, cessada a reação, adicionar uma gota da solução 4, que é de hidróxido de sódio, né? De 333 gramas por litro, ou seja, essa aqui é a porção, né, o volume desse QS por unidade de litro, por unidade de volume. Misturando as soluções 3 e 4. Aplicar uma gota ou 2 gotas, agora, senhores, da solução 5, certo? Que é a do ácido clorídrico. Deixa eu retornar aqui. A 67% em volume, ou seja, esse é o QS5. Esses QS, senhores, já estão pré-determinados, certo? Cada numeração de QS equivale a um exato tipo de teste, certo? Então, o QS8, internacionalmente, já sabemos que é para identificação do molibdênio, certo? Não muda. Ok. Quarto passo, recolher a solução formada através de absorção pelo papel filtro, para facilitar a visualização. Geralmente o papel filtro ele é utilizado quando a cor ela tem um caráter sutil em relação à cor do material ensaiado, certo? E facilita, porque o papel filtro ele é um filete assim, dessa dimensão e branco. Então facilita. Adicionar então finalmente a solução 6, que é de xantogenato de potássio a 2% de volume, que nós já vimos há 2 QS atrás, sobre a área umedecida do papel. Perceba que não é sobre o metal. Esse QS8, essa aplicação da solução 6 é em cima do papel filtro, certo? Então, senhores, o teste para a identificação do molibdênio é bem simples em termos de aplicabilidade. Nós sabemos que é solução 3, 4, 5 e 6. E fim de papo, certo? Evidente, sempre lembrando, é para ser colocado no papel filtro. Ok? Resultados conforme tabela 7 a seguir. Bom, tabela 7, temos aqui o tipo de reação, como já disse anteriormente, coloração rósea, né? Coloração rosada. Se houver aço carbono com um elemento de molibdênio, aços liga com molibdênio, aços inoxidáveis com molibdênio e o asteloide B. Certo? Prestem atenção num outro detalhe. Quando eu citei que todo aço que possui molibdênio é um aço liga, percebam, senhores, que naquele caso, pois naquele caso ali, havia a afirmação de que havia o que além do molibdênio?
Havia o cromo, 2,25% de cromo. Então é um elemento de liga, então é um ácido liga. Certo? Mas é evidente que pode haver um ácido carbono reforçado com molibdênio. Existe ácido carbono acalmado, que é reforçado com silício. Certo? Então, fica a dica. E ácido carbono com molibdênio, senhores, é para resistir a altas temperaturas, certo? Fica a dica. E se não houver coloração rósea, material com menos de 3% de molibdênio ou material sem molibdênio, certo? O QS7, ele cobria de 0,15 para cima. Porém, esse QS8 é para aquele que com certeza tem no mínimo 0,3% de molibdênio. Então, se não houver coloração, é porque há menos percentual de volume ou não há a presença de molibdênio. Certo? Em frente. Teste para identificação do baixo teor de níquel. Certo? Esse é o QS9. Aplicação. Serve para identificar a presença de níquel com teor maior ou igual que 0,6% nas ligas ferrosas. Ou seja, liga ferrosa com elemento níquel, certo? Que auxilia, se eu não me engano, na resistência a baixas temperaturas. Certo? Então, a aplicação do QS9, identificar teor de níquel com teor, no caso, maior ou igual que 0,6%, ou seja, no mínimo igual, não menor, certo? Procedimento: aplicar uma gota da solução 22, que é a solução ácida nitrosulfúrica, já vista aqui nessa videoaula. Deixar reagir e aplicar 2 gotas da solução 23, que é a de água oxigenada 15% em volume. Certo? Misturar o resultado da reação e adicionar 2 gotas da solução 24, que é a hidróxido de amônia concentrada. Ou seja, senhores, até então é escala, né? Solução 22, posterior solução 23, posterior solução 24. Vejamos o segundo passo. Em seguida, misturar novamente a solução formada e recolher através de duplo papel filtro, certo? Desprezar o papel que esteve em contato com o precipitado da região e pingar sobre o papel superior, sem precipitado, uma gota da solução 19, que é a solução amoniacal de dimetilglioxima, certo? Com relação aos resultados, a coloração rosa permanente no papel, indica a presença de níquel, certo? Então, temos que, se houve aparição rosa, certo? Há a presença de níquel. Agora, caso não haja, aí vai haver 2 possibilidades. Ou o teor de níquel é inferior a 0,6%, ou não há presença de níquel em percentual algum. Certo? Vamos em frente. Teste para identificação do níquel, QS10. Vamos da aplicação. Serve para detectar presença de níquel com teores maiores que 1,8 em aços, com até 2% de cromo. Certo? Então, nesse QS10, certo? Ele tem a finalidade de quê? Detectar presença de níquel com teores maiores que 1,8 e em aços com até 2% de cromo. Então, esse aí, senhores, já envolve também aço liga, certo? Não somente aço carbono reforçado com níquel, certo? E percebam também que o percentual de presença de níquel nessa liga, ela é bem maior do que a anterior, ela é 3 vezes maior, certo? Ela é de 1,8%, certo? Então, do procedimento: aplicar uma gota da solução 18, que é a solução ácida nitro-ortofosfórica, né? Que é a cadeia ortocêntrica, certo? A cadeia fechada ali, exata. Após exatos 2 minutos, absorver a gota com papel filtro, certo? Então você vai deixar a gotinha ali em cima, atuando em cima do metal. 2 minutos depois, você vai lá com o papel filtro e absorve aquela gotinha, certo? Na mancha formada no papel, que é evidente vai se formar,
aplicar algumas gotas da solução 19, que é a solução amoniacal de dimetilglioxima, tal como no QS9, certo? E os resultados após a secagem do papel, conforme a tabelinha 8 aqui, certo? Tipo de reação: havendo a formação da coloração rósea, né, que é a coloração rosada, há a presença de material ou somente níquel, ou uma solução cuproníquel, que é de cobre-níquel, o monel, certo? O aço níquel, que é de 2 a 4% de níquel, de acordo com a norma AISI 4340, e o Asteloy B, certo? E se não houver a coloração rósea? Se não houver a coloração rósea, o material não possui níquel ou possui teor inferior a 1,8% do mesmo material, níquel, certo? Bom, falamos agora do QS11, né, que é o teste para identificação de níquel em ligas com alto teor de cromo, certo? Ligas com alto teor de cromo. Agora saímos do molibdênio, passamos pelo níquel e agora vamos tratar do cromo, certo? QS11. Aplicação: detectar presença de níquel em ácidos de cromo, perdão, aqui está níquel, porém é cromo, em ácidos inoxidáveis austeníticos no Inconel, no Asteloy B e no Asteloy C, certo? Procedimento: aplicar uma gota da solução 21, certo? Solução 21, que é a de ácido clorídrico concentrado. E em seguida aplicar uma gota da solução 9, que é o ácido nítrico concentrado, certo? Então tratamos aí com cloro e nitrogênio e deixar reagir por 1 minuto, certo? Depois de 1 minuto, vai lá com o papelzinho filtro, absorve aquela gotinha e vamos analisar de que forma aplicando, assim como nos outros 3 últimos QS, solução 19, solução amoniacal de dimetilglioxima, certo? E se como resultado houver a coloração rosada, né, a rósea, permanentemente no papel, indica sim a presença de cromo, né? Aqui está níquel, mas é cromo, senhores, certo? Bom, teste de identificação do cobre, que é o QS12. Qual é a aplicação? Serve para identificar a presença de cobre em ligas cupro-níquel, latões e monel. Ou seja, ligas cupro-níquel, primeiramente, a presença do cobre é certa. Afinal de contas, é uma liga cupro-níquel. Cupro, cobre, certo? E tanto no latão quanto no monel há a presença do cobre. Então ele vai aparecer. Estamos aqui é para saber o que? Identificação da presença. Se há a presença dele ou aquele material ali não é cupro-níquel, nem latão, nem monel, certo? Bom, do procedimento, no QS12, o primeiro passo é aplicar uma gota da solução 10, agora é a solução 10, né, que é a de HNO3 a 47% em volume, e deixar ela reagir. Cessada a reação, absorver o produto da região com papel filtro, certo? E aplicar gotas da solução dessa vez 24, que é a de NH4OH, né, que é a de hidróxido de nitrogênio concentrada, certo? Como resultado, a coloração azul no papel filtro indica a presença de cobre. Simples, certo? Dentro de testes por pontos, senhores, geralmente a cor azul indica a presença de cobre, tá bom? E como nota, como meio alternativo, podem ser aplicadas 2 gotas da solução 16, que é de ácido rubeânico a 1%. Percebam, senhores, que agora você já não usa mais o ácido nítrico, certo? Você passa a usar agora um ácido derivado de rubídio, certo? No lugar da solução 24, que é de... Perdão, você vai substituir o hidróxido de nitrogênio pelo ácido rubeânico, correto, certo? E a presença de cobre fica evidenciada através da coloração preta no papel filtro. Então, com essa solução alternativa, sim, o cobre vai deixar de admitir a cor azulada e vai passar a usar a cor preta, a cor negra, certo? Bom,
Esse foi o QS 12. Vamos de QS 13 agora. Esse aqui é o famoso QS 13, né? Teste para a classificação do Monel. Aplicação serve para separar o Monel K500 do Monel 400, certo? Qual é o procedimento? Aplicar uma gota da solução 09, certo? Que é de HNO3 concentrado. Os resultados conforme na tabelinha a seguir. Tabela 9. Resultado do teste para a classificação do Monel. Se após a reação houver a formação de mancha preta na superfície do material, esse é o Monel K500, certo? Se após a reação houver a formação de uma mancha verde azulada, é como um verde água, tá, senhores? Monel 400, certo? Essa é a diferença. Formou mancha preta, K500. Formou mancha verde azulada, Monel 400. Beleza? Em frente. Teste para identificação de elemento estabilizante do cromo em aços inoxidáveis da AISI 321, que é para titânio, e a AISI 347, que é para o nióbio. Esse, senhores, é o QS 14. Aplicação. Serve para distinguir o aço inoxidável AISI 304 dos aços inoxidáveis AISI 321 e 347, que são os de titânio e de nióbio. Então, praticamente, senhores, esse QS 14 serve simplesmente para identificar, para separar, né, se aquele aço inoxidável ele possui uma liga de titânio ou uma liga de nióbio, certo? Afinal de contas, o 304 não possui nenhum desses, é um aço inoxidável simples. Porém, os inoxidáveis 321 e o 347 já possuem titânio e nióbio, respectivamente, como seus elementos de liga. Certo? Procedimento. Aplicar uma gota da solução 9. Solução que é HNO3 concentrado, senhores. Certo? E em seguida adicionar uma gota da solução 21, que é o HCl concentrado, né? O nosso famoso ácido clorídrico concentrado. Devemos mexer e deixar reagir. Depois que foi feita a reação, absorver o produto da reação no papel filtro, tal como a gente fez anteriormente. Resultados conforme tabela 10. Bom, tabela 10. Resultado do teste para identificação do elemento estabilizante do cromo em ácidos inoxidáveis 321 e 347. Pois bem, tipo de reação. Primeiro caso, mancha verde amarelada no papel. Então, isso, se houver uma mancha verde amarelada no papel, é o ácido inoxidável 304. Se houver uma mancha verde amarelada, porém com mancha acinzentada, ou seja, tem manchas nessa coloração verde amarelada, acinzentadas, esse sim é o ácido inoxidável 321 ou 347. Evidente que se você quiser saber exatamente qual é o elemento de liga, você teria que seguir com o passo a passo desse QS. QS 15 agora, senhores. Teste para identificação do elemento inibidor do latão. Antimônio, fósforo ou arsênico. Certo? Agora vamos ao elemento de liga relacionado ao latão, né? Que é o antimônio, fósforo ou arsênico. Da aplicação. Serve para identificar a presença de elemento inibidor nos latões. Esses três elementos acima citados, né, supracitados, eles são elementos inibidores. Do procedimento. Aplicar uma gota da solução 10, que é a de HNO3 a 47% em volume. Deixar reagir por somente 15 segundos. E remover o produto da reação, como sempre, com papel filtro, evitando o contato com a superfície da peça. Certo? Não encostar papel filtro na peça, certo? Resultados conforme a tabela agora mostrada, tabela 11. Tabela 11. Resultado do teste para identificação do elemento inibidor do latão, antimônio, fósforo ou arsênico, que são os inibidores. Primeiro caso, mancha cinza escura na peça, latão com elemento inibidor, certo? E mancha amarela na peça, latão sem elemento inibidor. Ou seja, se houver uma mancha cinza escura, uma mancha quase grafite,
certo? Há a presença de latão, porém com elemento inibidor. Se houver uma mancha amarelada, existe o latão sem a presença de quem? Do inibidor, certo? Tomemos nota. Como alternativa, pode-se utilizar a solução 8, né, que é a solução de FeSL3, de cloreto de ferro, associado, no caso, né, a 6H2O, no lugar da solução 10, que seria HNO3 a 47%, obtendo-se os mesmos resultados a nível de coloração, certo? Então, nesse caso, no QS15, a solução 8, né, que é a solução de FeSL3 6H2O, ela substitui, né, nossa solução 10, que é de HNO3 a 47% em volume, obtendo sempre o mesmo parâmetro de resultado, certo, senhores? Bom, e com isso, senhores, encerramos aqui a nossa quarta videoaula. Encerramos aqui também os principais QS, né, os QS de avaliação aí das ligas metálicas. Não espero, francamente, que os senhores decorem todos, mas que os senhores saibam identificar e entendam de uma vez que solução 1, solução 10, assim como QS 1, 2, 3, 4, 15, eles são QS certos, são QS marcados, certo? E que eles não se limitam somente a esse tipo. Você pode associar um QS1X a um QSY para você dar continuidade à sua investigação. Certo, senhores? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula.